São elementos que poderiam Exatamente. suscitar mais um debate. Doutor Jaime, muito já se falou e naturalmente muito ainda vai se falar. Ainda continua a ter, em alguns círculos, alguma dificuldade de perceber o que é que efetivamente está escondido por detrás desta intenção, deste Congresso, desta intenção de se alterar os estatutos, se está dentro de uma lógica do terceiro mandato. Olha, Horácio, eu já falei aqui na Rádio Despertar e penso que em outros espaços também, que nada obsta que, havendo motivos fundados, que em sede de um congresso ordinário ou extraordinário se façam adequações, modificações, ajustamentos, conformações. Não interessa a forma verbal para expressar a ação modificativa dos estatutos, sempre que se entender que é necessário fazer um alinhamento com uma perspectiva social, econômica, política, concreta ou futura. Deve-se sempre ajustar os organismos, no caso dos partidos políticos, aos desafios, às suas visões, às estratégias, e como fazem as empresas, não é? Sondam as suas ameaças e fraquezas e internamente se ajustam, que é para estarem em conformidade com a disputa política, nesse caso concreto. Há necessidade de se refletir em torno dos 50 anos de independência, que coincidem com os 50 anos de liderança do MPLA à frente do país. E também aproveitar essa ocasião dessa magna Assembleia para poder conformar os estatutos com uma série de situações concretas, outras de natureza, umas de natureza jurídica e outras de natureza política. É necessário que se adequem os instrumentos internos para estar em conformidade com a nova divisão político-administrativa, por exemplo. A criação de novos entes dentro da estrutura orgânica e a extinção de outros, e também aproveitar a ocasião para o devido enfrentamento político até 2026. Como sabe, 2026 as máquinas políticas começam já a ser afinadas com alguma antecipação para o que virá em 2027. Portanto, eu não consigo fazer aqui uma ligação, ainda que seja só do ponto de vista da análise especulativa, a necessidade do ajustamento dos estatutos com uma pretensa possibilidade de haver aqui um terceiro mandato. Como nós sabemos, neste momento, a composição do quórum político na Assembleia Nacional não permite que o MPLA sozinho consiga introduzir as modificações que pretender na Constituição. Precisa, sim, de um amplo diálogo, de ampla concertação entre as diferentes forças políticas na Assembleia Nacional para então, em conjunto, introduzir as modificações que os acordos, os consensos permitirem. Embora já tenha havido algum pronunciamento em momentos distintos, tanto do presidente João Lourenço como do engenheiro Adalberto Costa Júnior, cada um tem a sua visão em relação à Constituição, mas nisto eles coincidem. Eles coincidem na vontade e na necessidade de se introduzir ajustamentos à Constituição. O engenheiro Adalberto Costa Júnior foi muito mais extenso numa entrevista que ele concedeu a uma rádio concorrente, onde ele levou um esboço sobre a sua visão para poder fundamentar e justificar a sua pretensão. Mas, aquilo que eu disse, aqui essa vontade coincidente de se revisar a Constituição. Mas estas vontades em nada têm que ver com os ajustamentos pontuais que serão feitos nos estatutos do MPLA no Congresso próximo. São temas completamente diferentes. Um depende apenas da vontade interna e o outro depende do conjunto de diálogos, concertações, alinhamentos que têm de ser feitos, sobretudo com a UNITA. Portanto, são coisas completamente diferentes. Os estatutos têm que ver adequação, preparação, formação do MPLA para estar em conformidade com os desafios políticos futuros e com a nova realidade político-administrativa que demanda uma nova forma de organização interna do MPLA. Do MPLA.